Você já se perguntou por que uma planta tão simples como o aranto tem chamado tanta atenção no tratamento contra o câncer? Esta planta, que pode estar crescendo no seu próprio quintal, guarda propriedades surpreendentes que a medicina moderna está começando a descobrir. Hoje, vou revelar não só os benefícios comprovados do aranto, mas também como ele pode ser um aliado importante na luta contra doenças graves, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Prepare-se para descobrir verdades fascinantes sobre esta planta extraordinária. O aranto, uma planta fascinante originária de Madagascar, carrega consigo uma história rica de uso medicinal que atravessa gerações. Sua origem em terrenos rochosos e áridos demonstra uma resiliência impressionante, característica que se reflete em suas potenciais propriedades terapêuticas. Como uma suculenta de folhas largas e vibrantes, o aranto não é apenas uma planta decorativa, mas um verdadeiro tesouro botânico com segredos medicinais ainda pouco explorados. Cientistas e pesquisadores têm dedicado atenção especial a essa planta extraordinária, investigando suas propriedades únicas. As primeiras análises laboratoriais revelam um perfil químico surpreendente, rico em compostos bioativos que despertam o interesse da comunidade científica internacional. Suas características botânicas não são mero acaso, mas resultado de uma evolução natural que proporciona mecanismos de defesa e adaptação impressionantes. O cultivo do aranto tornou-se cada vez mais acessível, permitindo que pessoas comuns possam ter essa planta em seus próprios jardins ou vasos. Essa acessibilidade tem contribuído para despertar o interesse de pesquisadores e entusiastas da medicina natural, que veem no aranto uma possível alternativa complementar para diversos tratamentos. Pesquisas preliminares sugerem que o aranto possui propriedades trombolíticas significativas, capazes de auxiliar no sistema circulatório. Seus compostos antioxidantes demonstram potencial para combater o estresse oxidativo, fundamental no processo de envelhecimento celular. Investigações iniciais também apontam para possíveis efeitos ansiolíticos, oferecendo perspectivas interessantes no tratamento de condições relacionadas ao estresse. No contexto específico do câncer, os estudos são ainda mais intrigantes. Alguns experimentos laboratoriais indicam que determinados compostos do aranto podem apresentar atividade citotóxica contra células cancerígenas. No entanto, é fundamental ressaltar que essas descobertas estão em estágios iniciais de investigação, necessitando de estudos mais aprofundados para a confirmação definitiva. A comunidade médica mantém uma postura cautelosa, recomendando que o aranto seja visto como um possível complemento, jamais como substituto dos tratamentos convencionais. A abordagem integrada, que combina medicina tradicional com alternativas naturais, representa o caminho mais seguro e promissor na busca por tratamentos mais eficazes e holísticos. A jornada de compreensão do aranto está apenas começando, prometendo revelar segredos fascinantes sobre como a natureza pode nos oferecer recursos terapêuticos surpreendentes. A ciência continua seu trabalho meticuloso de desvendar os mistérios desta planta extraordinária. Propriedades medicinais do aranto. O que a ciência diz? A comunidade científica tem dedicado atenção especial aos estudos que revelam as impressionantes propriedades medicinais do aranto. Diferentemente de muitas plantas com promessas infundadas, esta suculenta apresenta características que despertam o genuíno interesse de pesquisadores do mundo todo. Investigações laboratoriais têm demonstrado que o aranto possui uma complexa composição química capaz de influenciar positivamente diferentes sistemas do organismo humano. Seus compostos bioativos atuam de maneira surpreendente no sistema circulatório, sugerindo propriedades trombolíticas que podem auxiliar na prevenção de problemas vasculares. Os antioxidantes presentes no aranto representam outro elemento fascinante. Esses componentes moleculares combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular precoce e por diversos processos inflamatórios. A capacidade de neutralizar essas moléculas instáveis configura-se como uma verdadeira estratégia de proteção orgânica. Pesquisadores identificaram também potenciais efeitos neuroprotetores. Os resultados preliminares indicam que alguns princípios ativos do aranto podem contribuir para reduzir os níveis de ansiedade, oferecendo um mecanismo natural de regulação emocional.
Essa descoberta ganha relevância especial em um contexto onde o estresse se tornou um problema de saúde pública. No campo da imunologia, estudos sugerem que o aranto pode estimular mecanismos de defesa do organismo. Sua capacidade de modular respostas imunológicas representa um dado extremamente interessante para a medicina contemporânea, que busca abordagens cada vez mais integradas e holísticas. Os benefícios potenciais do aranto não param por aí. Análises científicas preliminares apontam para possíveis efeitos anti-inflamatórios, capazes de contribuir para o equilíbrio de processos metabólicos. Essa característica o coloca como um componente promissor em estratégias de prevenção e complementação terapêutica. É fundamental, contudo, manter o olhar crítico. Embora os resultados sejam animadores, a ciência requer rigor metodológico. As descobertas atuais representam apenas o início de uma jornada de investigação que promete revelar muito mais sobre este extraordinário espécime botânico. A análise detalhada do aranto no contexto do câncer revela um panorama fascinante e complexo. Cientistas têm investigado minuciosamente os mecanismos moleculares desta planta extraordinária, buscando compreender suas potenciais propriedades contra células cancerígenas. Os estudos preliminares apontam para um mecanismo citotóxico intrigante. Determinados compostos do aranto demonstram capacidade de interagir com células tumorais, provocando uma resposta que pode limitar seu crescimento. Essa descoberta, embora ainda em estágios iniciais, acende uma luz de esperança no universo da pesquisa oncológica. No entanto, é fundamental manter o equilíbrio e a cautela científica. As investigações atuais representam apenas um vislumbre das possibilidades terapêuticas. Os pesquisadores são enfáticos ao destacar que os resultados laboratoriais não podem ser diretamente extrapolados para tratamentos humanos sem rigorosos testes clínicos. A complexidade das interações moleculares entre os compostos do aranto e as células cancerígenas demanda uma abordagem multidisciplinar. Alguns estudos sugerem que certos princípios ativos podem induzir apoptose, um processo de morte celular programada, em linhagens específicas de células tumorais. Importante ressaltar que essas descobertas não devem ser interpretadas como uma solução milagrosa. Os tratamentos convencionais contra o câncer continuam sendo a principal estratégia médica, e o aranto deve ser visto como um possível aliado complementar, nunca como substituto. A comunidade científica mantém uma postura criteriosa, reconhecendo o potencial da planta, mas exigindo evidências robustas. Cada nova pesquisa representa um passo cauteloso na compreensão dos mecanismos de ação deste recurso natural. Os desafios são significativos. Identificar com precisão quais compostos específicos apresentam maior potencial terapêutico, compreender seus mecanismos de ação e desenvolver protocolos seguros de utilização são etapas fundamentais que demandam investimento e dedicação de pesquisadores. Pacientes e familiares devem sempre priorizar o acompanhamento médico tradicional, mantendo um diálogo aberto e honesto com seus profissionais de saúde. O aranto representa uma janela de esperança, mas não pode ser encarado como uma solução isolada no combate ao câncer. A jornada científica continua, cheia de mistérios e possibilidades fascinantes. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão dos mecanismos naturais de cura e proteção. A abordagem integrativa é fundamental quando falamos de interações entre o aranto e tratamentos convencionais, especialmente no contexto oncológico. Os profissionais de saúde são unânimes em ressaltar que qualquer complementação medicinal precisa ser dialogada e acompanhada criteriosamente. Pacientes em tratamento contra o câncer devem compreender que o aranto não substitui, mas pode potencialmente complementar as estratégias terapêuticas tradicionais. A consulta médica prévia não é apenas recomendada, mas absolutamente necessária para avaliar possíveis interações medicamentosas e riscos individuais. Os especialistas alertam que cada organismo responde diferentemente aos tratamentos. A singularidade do paciente deve ser sempre considerada, impedindo generalizações perigosas. Alguns compostos do aranto podem interagir com medicamentos quimioterápicos, alterando sua absorção ou eficácia. A segurança emerge como prioridade absoluta. Médicos orientam que a introdução de qualquer substância natural precisa ser feita com extrema cautela,
especialmente em casos de doenças graves. Os protocolos científicos recomendam avaliações periódicas para monitorar eventuais efeitos colaterais ou modificações no tratamento principal. Especialistas destacam que a medicina moderna não deve descartar tratamentos tradicionais em favor de alternativas naturais, mas buscar uma harmonização inteligente. O aranto pode representar um aliado, desde que utilizado sob supervisão profissional rigorosa. A transparência no diálogo entre paciente e médico torna-se essencial nesse processo. Compartilhar informações sobre o uso de plantas medicinais, suas dosagens e frequência, permite aos profissionais realizarem ajustes necessários no tratamento convencional. Pesquisas recentes indicam que alguns princípios ativos do aranto podem potencialmente modular respostas imunológicas, oferecendo perspectivas interessantes para tratamentos complementares. No entanto, essas descobertas ainda precisam de comprovações científicas mais robustas. A abordagem integrada representa o futuro da medicina. Combinar conhecimentos tradicionais com avanços científicos modernos permite desenvolver estratégias terapêuticas mais humanizadas e eficientes, sempre priorizando o bem-estar do paciente. A jornada de tratamento contra o câncer requer coragem, informação e acompanhamento profissional competente. O aranto surge como uma possibilidade promissora, mas jamais como solução isolada ou milagrosa. O papel do aranto nas práticas de medicina alternativa revela-se como um capítulo fascinante no universo da saúde natural. Os adeptos de tratamentos holísticos têm demonstrado crescente interesse nesta planta extraordinária, vislumbrando possibilidades terapêuticas além da medicina tradicional. A busca por soluções naturais tem impulsionado milhares de pessoas a experimentarem receitas caseiras envolvendo o aranto. Chás, tinturas e infusões são preparados com entusiasmo, carregando a esperança de encontrar alternativas menos invasivas para diversos problemas de saúde. Entretanto, é crucial manter o discernimento crítico nesse universo de possibilidades. Nem toda informação compartilhada em grupos de medicina alternativa possui respaldo científico. Muitas vezes, narrativas românticas sobre plantas medicinais mascaram a ausência de comprovação rigorosa de seus efeitos. Os praticantes de terapias naturais argumentam que o aranto representa mais do que um simples recurso medicinal. Seria uma conexão profunda com saberes ancestrais de cura. Essa perspectiva enxerga a planta não apenas como um elemento terapêutico, mas como parte de uma compreensão holística do processo de saúde. Grupos de fitoterapia e comunidades naturistas têm compartilhado extensivamente suas experiências com o aranto. Relatos pessoais misturam esperança, fé e expectativas de cura, criando uma narrativa poderosa que transcende os limites da comprovação científica tradicional. Importante ressaltar que tais práticas não devem substituir acompanhamento médico especializado. A medicina alternativa pode ser um complemento valioso, mas jamais um substituto para tratamentos comprovados e acompanhamento profissional adequado. Especialistas alertam sobre os riscos de generalizar benefícios sem evidências sólidas. A propagação de informações sem base científica pode levar pessoas a abandonarem tratamentos essenciais, colocando em risco sua própria saúde. A verdadeira sabedoria reside no equilíbrio. Integrar conhecimentos tradicionais com avanços científicos modernos representa o caminho mais seguro e promissor. O aranto, nesse contexto, surge como um elemento interessante, mas que demanda investigação cuidadosa e approach científico rigoroso. A jornada de compreensão sobre plantas medicinais é fascinante e desafiadora. Requer curiosidade, abertura para novas descobertas e, simultaneamente, uma postura crítica e investigativa que priorize sempre o bem-estar do ser humano. A comparação do aranto com outras plantas medicinais revela um universo fascinante de possibilidades terapêuticas. Diferentemente de muitos recursos naturais, essa planta se destaca pela complexidade de seus compostos bioativos, que desafiam a compreensão científica tradicional. Quando analisamos alternativas como a graviola, outra planta frequentemente mencionada no contexto oncológico, identificamos diferenças significativas. Enquanto a graviola possui estudos que sugerem potencial antiproliferativo, também apresenta riscos consideráveis, especialmente durante tratamentos quimioterápicos.
O aranto, em contrapartida, demonstra uma interação mais sutil e potencialmente menos invasiva com sistemas biológicos. Plantas como o pau-pereira e a uncária, igualmente investigadas no universo medicinal, compartilham características interessantes com o aranto. No entanto, cada espécie carrega sua singularidade molecular, tornando impossível estabelecer comparações simplistas ou generalizações apressadas. A verdadeira sabedoria reside na compreensão de que nenhuma planta medicinal pode ser encarada como panaceia universal. Cada recurso natural possui potencialidades e limitações específicas, demandando investigação científica rigorosa e approach multidisciplinar. Pesquisadores alertam que o entusiasmo popular muitas vezes supera a realidade comprovada. Relatos de cura milagrosa precisam ser analisados com distanciamento crítico, priorizando evidências laboratoriais e estudos controlados. A comunidade científica internacional tem dedicado esforços crescentes para desvendar os mistérios de plantas medicinais. O aranto representa um capítulo particularmente intrigante nessa jornada de descobertas, provocando questionamentos e despertando a curiosidade de especialistas. Médicos e pesquisadores convergem em um ponto fundamental: a necessidade de abordagem integrada. Recursos naturais podem complementar tratamentos convencionais, mas jamais substituí-los. A medicina moderna busca harmonizar conhecimentos tradicionais com avanços tecnológicos, criando estratégias terapêuticas mais sofisticadas e personalizadas. A diversidade de plantas medicinais representa uma rica herança de conhecimentos ancestrais. O aranto, nesse contexto, emerge como protagonista de uma narrativa científica fascinante, convidando-nos a repensar nossos paradigmas sobre cura e saúde. A jornada de compreensão continua, repleta de mistérios e possibilidades surpreendentes. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da complexa teia de interações entre recursos naturais e organismos biológicos. As considerações finais sobre o uso do aranto revelam uma narrativa complexa e fascinante. Este recurso natural, tão cheio de promessas, exige uma abordagem equilibrada e consciente. Os benefícios potenciais precisam ser compreendidos dentro de um contexto científico rigoroso, sem romantismo excessivo ou negação simplista. A jornada de entendimento do aranto demonstra que a natureza continua sendo uma fonte inesgotável de possibilidades terapêuticas. Suas propriedades moleculares desafiam nossa compreensão tradicional, sugerindo caminhos inovadores no tratamento de diversas condições de saúde. Pacientes e profissionais de saúde devem manter uma postura dialógica e aberta. O aranto não representa uma solução isolada, mas um potencial aliado no universo terapêutico. Sua utilização requer supervisão especializada, avaliação individual e monitoramento constante. As evidências científicas atuais nos convidam a uma reflexão profunda sobre os recursos naturais disponíveis. Não podemos transformar o aranto em um recurso milagroso, tampouco descartá-lo completamente. A sabedoria reside na compreensão de suas nuances e possibilidades reais. Profissionais médicos enfatizam a importância do acompanhamento criterioso. Cada organismo responde de maneira única aos tratamentos, tornando fundamental uma abordagem personalizada. O diálogo transparente entre paciente e equipe de saúde emerge como estratégia essencial. A medicina moderna busca cada vez mais integrar conhecimentos tradicionais com avanços tecnológicos. O aranto simboliza essa jornada de conexão entre saberes ancestrais e investigação científica contemporânea. Sua trajetória representa mais do que um recurso medicinal. Configura-se como um convite à compreensão ampliada dos processos de cura. Pesquisadores continuam dedicando esforços para desvendar os mistérios desta planta extraordinária. Cada investigação representa um passo cauteloso, mas fundamental, na compreensão de seus mecanismos de ação e potencialidades terapêuticas. A esperança não reside em promessas infundadas, mas na construção sistemática de conhecimento. O aranto nos convida a manter a curiosidade científica, o respeito pela complexidade orgânica e a abertura para novas descobertas que podem transformar nossa relação com a saúde. Que essa jornada nos inspire a olhar para os recursos naturais com reverência, mas também com o rigor científico necessário para verdadeiramente compreendê-los. Chegamos ao momento crucial de sintetizar nossa jornada de descobertas sobre o aranto.
A planta, que inicialmente parecia simples, revelou-se um universo fascinante de possibilidades terapêuticas. Nosso convite é para uma reflexão consciente. O aranto não é milagre, mas também não pode ser descartado. Representa uma janela de esperança fundamentada em pesquisas científicas preliminares. Compartilhar esse conhecimento significa empoderar pessoas com informações seguras e críticas. Convidamos você a continuar essa busca incessante por compreensão, sempre priorizando a saúde, o conhecimento científico e a conexão harmoniosa entre medicina tradicional e recursos naturais.